Nova Orleans. Uma cidade viva, musical e misteriosa. No começo do século XX, era um lugar cheio de energia, onde o jazz nascia nas esquinas, o comércio crescia e diferentes culturas se misturavam em harmonia. Mas por um curto período, entre 1918 e 1919, essa cidade alegre seria tomada pelo medo de um homem misterioso, conhecido apenas como o Axeman, o Homem do Machado. Tudo começou em maio de 1918, quando uma família italiana foi atacada dentro de casa durante a madrugada. O agressor entrou pela cozinha, retirou um painel da porta e usou o próprio machado da família. Não havia sinais de roubo. Nenhum vizinho ouviu nada. E o criminoso simplesmente desapareceu, deixando o machado para trás. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais locais, e os moradores ficaram assustados. Parecia um caso isolado, até que algumas semanas depois, outro ataque aconteceu. E depois mais um, e mais outro. Em cada um deles, o padrão era o mesmo. O criminoso agia de noite, entrava nas casas pelo fundo, atacava com um machado e depois sumia sem deixar rastros. O mais intrigante era que as vítimas vinham de origens diferentes, mas muitas pertenciam à comunidade italiana da cidade. Isso levou alguns a acreditar que havia uma motivação étnica por trás dos crimes. Outros pensavam que era apenas coincidência. Mas para a população, o resultado era o mesmo: medo, desconfiança e noites insones. As famílias começaram a reforçar portas, trancar janelas e dormir juntas no mesmo cômodo. Os homens patrulhavam as ruas com lanternas e pedaços de madeira, tentando proteger suas casas. O Axeman virou o assunto principal dos jornais, que começaram a chamá-lo de um assassino invisível, um fantasma com um machado. A polícia fazia o que podia, mas não havia tecnologia suficiente para uma investigação detalhada. Nenhuma impressão digital útil, nenhuma testemunha confiável, nenhum suspeito com provas concretas. Vários inocentes chegaram a ser presos e liberados dias depois. A cada novo crime, a frustração aumentava. Algumas vítimas sobreviveram e deram depoimentos confusos. Uma mulher disse que viu um homem alto vestindo preto, com um chapéu grande. Outra descreveu alguém corpulento com barba. Nenhuma descrição batia. Parecia que o Axeman podia ser qualquer pessoa, um vizinho, um entregador, ou alguém que simplesmente passava despercebido. O medo coletivo começou a se transformar em histeria. Cada ruído à noite, cada sombra projetada por uma lamparina, virava motivo de pânico. E então, em março de 1919, o caso tomou um rumo completamente inesperado. Um jornal local recebeu uma carta assinada pelo próprio Axeman. O texto era assustador, mas também estranho, quase teatral. O autor dizia que não era um humano comum, e sim, um espírito vindo do inferno, impossível de capturar. Dizia ainda que adorava o jazz, e que na noite de 19 de março ele voltaria a matar. Mas prometia poupar todas as casas em que estivesse tocando música de jazz. A cidade inteira entrou em choque. Alguns acharam que era uma piada, outros acreditaram de verdade. E então, na noite marcada, algo mágico e assustador aconteceu. De repente, Nova Orleans virou um imenso palco. Em cada esquina, havia uma banda tocando. Bares contrataram músicos. Pessoas colocaram vitrolas nas janelas, e até famílias humildes improvisaram instrumentos só para não ficarem em silêncio. O som do jazz tomou conta da cidade inteira. O medo deu lugar à música. E naquela noite, nenhum ataque aconteceu. Até hoje, essa é uma das cenas mais lendárias da história de Nova Orleans. A noite em que um assassino fez uma cidade inteira tocar jazz para sobreviver. Depois disso, os ataques começaram a diminuir. Houve ainda alguns casos isolados, mas nenhum com o mesmo padrão. Aos poucos, o Axeman desapareceu da vida real e passou a existir apenas nos jornais e nas conversas. Ele nunca foi pego, nunca foi identificado e nunca mais atacou. Com o passar dos anos, muitos tentaram desvendar quem ele era. Alguns investigadores acreditam que podia ser um trabalhador comum, alguém que conhecia bem os bairros e sabia se mover sem chamar atenção. Outros dizem que podia ter sido mais de uma pessoa, já que os ataques variavam muito em local e horário. Há ainda a teoria de que parte dos crimes atribuídos ao Axeman foram cometidos por imitadores, aproveitando o pânico geral. Independentemente da verdade, o que ficou foi o mito.
a figura do homem do machado passou a fazer parte do folclore de Nova Orleans, assim como os fantasmas e lendas que povoam a cidade até hoje. Livros, músicas e até séries de televisão se inspiraram nessa história. Um dos exemplos mais conhecidos é um episódio da série American Horror Story, que retrata o Axeman como uma espécie de espírito ligado ao jazz. Mas quando voltamos às fontes históricas, o que vemos é uma cidade real, com pessoas reais, vivendo um período de medo e confusão. Era o fim da Primeira Guerra Mundial. O país enfrentava tensões sociais e o sistema de justiça era falho. Muitos crimes ficavam sem solução. Nesse contexto, o Axeman se tornou não apenas um criminoso, mas um símbolo do caos e da incerteza. O curioso é que, mesmo sem sabermos se ele realmente escreveu a carta, a mensagem capturou perfeitamente o espírito da época. O jazz, que era visto por muitos como música do povo, acabou se tornando o som que uniu toda uma cidade. Naquela noite, o medo se transformou em ritmo. A tragédia deu lugar à arte. Para os estudiosos modernos, o caso do Axeman é fascinante porque mistura realidade e mito. Há registros policiais verdadeiros, mas também exageros da imprensa e boatos populares. É um exemplo de como o medo coletivo pode criar uma lenda. E talvez por isso, ele continue tão presente na cultura até hoje. Alguns criminologistas atuais veem o Axeman como um precursor dos assassinos em série modernos. Alguém que atacava por impulso, com um padrão específico e sem um motivo aparente. Mas há diferenças importantes. Ele não buscava a atenção pública, não enviava mensagens a não ser a famosa carta, e parecia agir mais por oportunidade do que por planejamento. Em outras palavras, ele era tão misterioso em sua mente quanto em suas ações. Há quem diga que o Axeman pode ter morrido logo depois, ou simplesmente deixado a cidade e seguido sua vida em outro lugar. Outros acreditam que ele nunca existiu como uma pessoa só. Que o nome Axeman foi uma invenção dos jornais, usada para dar sentido a uma série de crimes parecidos. Afinal, naquela época, sem comunicação rápida, era fácil ligar casos diferentes e transformá-los em uma única narrativa. Mais de 100 anos depois, ainda não há respostas. O que restou são relatos, manchetes antigas e a imaginação popular. O Axeman se tornou parte da alma de Nova Orleans, uma lembrança sombria de um tempo em que o medo caminhava lado a lado com a música. Hoje, quem visita a cidade pode encontrar passeios turísticos que mencionam o caso, livros que contam sua história e até músicas inspiradas nele. O mistério se transformou em arte, e o homem que espalhou terror acabou, sem querer, se tornando parte da cultura do jazz. Talvez nunca saibamos se o Axeman era um assassino real, um personagem criado pela imprensa ou uma mistura dos dois. Mas o que sabemos é que por uma noite, ele conseguiu algo que ninguém mais conseguiu. Fazer uma cidade inteira tocar música ao mesmo tempo, para afastar o medo. E no fim, é quase poético pensar que o som do jazz, símbolo da vida e da liberdade, tenha sido a arma mais poderosa contra o terror. O caso do Axeman é mais do que uma história de crime. É um retrato de como o medo pode unir as pessoas e de como a arte pode transformar até mesmo os momentos mais sombrios em algo eterno. Nova Orleans seguiu em frente. A cidade voltou a sorrir, voltou a dançar e a celebrar sua música. Mas o mistério ficou. E toda vez que o som de um saxofone ecoa pelas ruas antigas, é como se em algum canto da história, o espírito do Axeman ainda estivesse ouvindo. Não para espalhar medo, mas para lembrar que naquela noite, o jazz venceu. E você, o que acha? O Axeman era um criminoso real com motivações humanas? Ou um personagem criado pela histeria coletiva de uma cidade em pânico? Deixe sua teoria nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Toda semana temos novas histórias reais que marcaram a história do crime e da investigação.